A Sociedade dos Poetas Mortos, dirigido por Peter Weir em 1989, é um filme com uma poderosa narrativa sobre a busca pela autenticidade e pela liberdade individual. Situado na prestigiada Academia Welton, o filme segue a história do carismático professor de literatura John Keating, interpretado por Robin Williams. Keating inspira seus alunos a explorarem o poder da poesia para encontrar suas próprias vozes. Com uma mistura habilidosa de drama e momentos de humor, o filme cativa o público ao explorar temas como a rebelião contra a conformidade, a importância da expressão artística e a luta pela autenticidade em um mundo que muitas vezes busca suprimir a individualidade. A Sociedade dos Poetas Mortos instiga reflexões sobre o propósito da educação e o papel transformador da arte na vida das pessoas. Olá, pessoal! Bem-vindo a Os Meninos, seu videocast favorito sobre cultura pop das boas. Eu sou o Guilherme, o Gui. Eu sou o Renato, o Rê. E hoje a gente veio aqui trazer uma pessoa muito especial, uma convidada muito especial, cinéfala, repórter, professora. Bem-vinda, Hilda Randa! Uhul! Obrigada, né? Obrigada por me convidar para vir aqui para falar de um dos meus assuntos favoritos e de um dos meus filmes favoritos também, né? A pauta de hoje vai ser boa, né? Parece que a gente vai brigar aqui, né? Não sei. Ai, olha, o povo quer ver Vai isso. ter barraco? Acho que vai ter barraco. Cada um tem sua ideia de educação. Cada um tem seus princípios. O que é educação? Antes da gente começar os nossos quadros e tal, vou lançar assim, uma pergunta, que é: esse filme é um filme para professores ou para alunos? Ou para os dois? Né? Enfim, eu fiquei pensando muito quando assisti esse filme. Outra Sim. coisa, para quem não sabe, a Hilda tem um podcast também comigo, que é o Cidadãos do Mundo. Quem tiver interessado, procure assim que acabar esse videocast, porque a gente conversa sobre, né, morar fora. O Rê, inclusive, já foi convidado nosso Inclusive, lá. já fui convidado, hablei bastante lá. Então vão lá, gente, no podcast deles. A gente entrevista brasileiros que moram no exterior, né? Ou que viajam muito, que têm muitas experiências fora do Brasil. É bem interessante, bem legal. Nós entrevistamos na primeira temporada 25 pessoas, acho, né? Foi isso? E foi muito legal. Tem muita entrevista bacana lá, muita informação legal sobre como é morar fora do Brasil. Então, para quem tiver interessado, né? Vamos lá. Não, eu ia perguntar primeiro pra Hilda por que que ela escolheu esse filme e rapidinho assim, tipo, a sua relação com esse filme. Por que que você escolheu ele? Por que que ele é importante pra você? Eu acho que esse filme ele não é importante só para mim, sabe? Eu acho que é um filme importante para o mundo hoje, sobretudo, por causa das redes sociais, principalmente. Hoje a gente tem as pessoas hoje, não só adolescentes, porque isso é uma atitude típica de adolescente, de querer fazer parte do grupo, né? De pertencer. E é mais essa atitude é maior entre os adolescentes do que entre os adultos, né? Normalmente. Só que hoje não, com as redes sociais, hoje todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, todo mundo quer virar TikToker, todo mundo quer fazer dancinha. Então, eu acho que esse filme, ele fala muito sobre isso, que é a questão da não conformidade com a sociedade do jeito que ela é, e a busca da individualidade, que eu acho que é fundamental para o ser humano, né, para a humanidade. Então, por isso que eu escolhi esse filme, que na verdade eu gosto muito de, você sabe, né, gosto de filmes clássicos antigos, né, meus filmes Então favoritos são vocês lá estão da no década canal de certo, 40. né? E a gente Mas entrou aí nesse nicho dos clássicos. Então, daí eu falei: vamos escolher uma coisa um pouquinho mais recente, né, que já é um clássico para muitos alunos que eu tenho hoje, eles falam: essa música é velha, da década de 90, né, daí eu falo: "Putz, música velha". Esse filme é velho, né, década de 2000, né, eu falo: "Pô, filme velho, tá bom então, né". Então eu Pior que os falei anos, assim, os filmes do comecinho dos anos 2000 já estão com mais de 20 anos, né, então. Mais de 30, né? sim.
E esse é um filme que eu acho que embora, assim, a cinematografia, eu acho que envelheceu um pouco, ela poderia ser feita Aham, bem mais bonita hoje, vamos dizer assim, concordo. né. Mas a história, eu acho, ela ainda continua fundamental, continua importante. E é Uhum. um dos meus filmes favoritos, né, com atores muito bons que eu ainda gosto, Não, e Sim. você, por Ida, isso. sendo professora, porque o Gui, ele não estudou no Brasil, mas esse filme, por isso que eu falei, Ah, gente, é é, um filme que eu conta, tinha Rê. ranço, porque todo professor, todo ano, algum professor passava esse filme pra gente assistir. Então, não Ah, sei é? hoje em dia, né, mas eu que Eu tenho vou a te minha falar que idade, eu assisti esse filme no cinema, quando quando ele foi lançou, né. lançado, em março de 90, né, no Brasil. Sim. E vou falar aqui minha idade, né, porque eu já estava eu tinha terminado a faculdade, eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu terminei em 89. Então foi um filme que me marcou muito, assim, Aham. extremamente. Fazia muitos anos que eu não assistia a esse filme, na verdade, né, eu revi ontem, porque a gente ia bater esse papo aqui, Uhum. e me surpreendi, porque a história continua muito atual, eu acho que e muito necessária, né. O Gui estava falando: "Ah, é importante para professor, é importante para aluno", é importante para todo mundo, para professores também acordarem, né, com essa coisa de fazer sempre a mesma coisa e tal, você vê aquele no filme, aqueles velhos, né, fazendo aquela ladainha que dá vontade de dormir, né, que não instiga nada, não inspira nada, né, nas crianças, nos meninos, né. E para os alunos também, para eles buscarem individualidade, não terem vergonha de demonstrarem o que eles pensam, o que eles Uhum. sentem, né, e eu acho isso muito importante, então, por isso. Sim, acho que todo mundo que tem a minha idade, pelo menos, assistiu esse filme, porque todo professor Você quando, é, queria passar um filme, a gente queria assistir o quê? A Múmia, um negócio assim de ação, aí mostrava esse filme. Então esse filme meio que entrou na classe, sabe aqueles ah, livros sei, que a gente é obrigado a ler na aula de sei, literatura sei. na escola? Então meio que entrou nesse ramo aí de: "Ai, ok". Mas assim, hoje eu vendo de novo e tal, vi as qualidades do filme, gostei da história também. Apesar que eu tinha ranço, porque era um filme que eu já vi umas, não sei, umas 3 vezes. Mas Né, faz nossa, muito sentido você escolher esse filme, você sendo professora, e de hã. fato, tudo isso que você falou, é um filme muito importante. Tem alguns defeitos que a gente vai falar mais, que eu achei, mas Sim. gostei. Sim, 3 É. experiências diferentes, né, a Renata tinha ranço, a Hilda ama, e é a primeira vez que eu tinha visto esse filme, assim, eu nunca é o E filme o favorito Gui de várias indiferente, né. pessoas. Bem Não, não, "Ah, diferente. brincadeira. sociedade", falou: "Que nome é esse, né?" Não, mas assim, esse filme teve uma época, acho que bem recente, assim, que, eh, no Instagram as pessoas começaram a colocar nos stories, tipo, top 10 filmes da minha vida e tal, sabe, eles estavam compartilhando, várias pessoas compartilharam esse filme aqui, assim. Hã. Então é filme favorito de muita gente. Sim. Então se esse filme É for seu é favorito, já começa curtindo esse vídeo e comenta, é por interessante porque favor. a crítica, na verdade, não gostou muito na época. Ah, A crítica é? meteu a boca. Uhum. Ah, é porque o Mentira. filme tem um É porque Contra o soundtrack bem sistema, ruim. né. Não, ele tem um tem soundtrack bem ruim, a ele é um fotografia é bem ele é porca. ele é um pouco perigoso de cair na preguiça, né. Eu acho que É. mas eu acho que foi, tipo, a morte do menino lá, foi necessário aquilo para dar um baque, né. Uhum. Isso, Mas assim eu quero hablar sobre isso. Bom, ó, espera aí, então, que a gente não tá conseguindo mais se segurar, vamos então para o nosso primeiro quadro, que é onde a gente comenta o filme inteiro, que Ok. é o bom, vamos falar então da história, né, que se passa na academia Welton, né. Que ele chama de Helton, né, de Hell, de inferno, né. Não, aquilo é definição de inferno pra mim, assim, com certeza. Não, E escola já é um inferno. Aquela escola, então, super conservadora, É o internato, né, aquilo, é o eles internato, internato. dormem lá, né. escola É. interna. Nossa, e como eu não sabia, eu não conhecia o filme, e eu tentei assistir o filme sem muita informação. Então, quando eles começaram a mostrar aqueles personagens,
nerds chatos. Eu falei, nossa, se o filme inteiro for sobre eles, assim, e não tiver nenhuma rebelião, vai ser difícil, hein? Mas, obviamente, estava super errado. Mas, eu não sei se pode dizer que tem um personagem principal ali, mas a gente mais ou menos vê o filme ali pela visão mais do Ethan Hawke lá, do Todd. Então, no É, começo The eu achei Todd. que o principal O seria Todd e o Neil, o né? quietinho, Ah, o O Todd. É o Neil e o Todd, os dois Só são que os depois eu acho que principais. o protagonismo foi mais pro Neil, né? Ou não? É, é. Então, Todd, o Ethan Hawke, olha, já quero começar o videocast falando que o Ethan Hawke, na minha opinião, é o ator mirim mais talentoso do mundo, assim, porque foi, Maravilhoso, né? ele é Não, maravilhoso. assim, a naturalidade dele, fazer um personagem É. tímido, porque eu vi né, alguns outros filmes dele, obviamente, a personalidade dele, a não ser que tenha mudado, não é daquele jeito, né? Bem diferente. E ele fazer um personagem tímido, assim, sem cair no estereótipo, daquela coisa assim, sabe? Forçada nerd, que não consegue. Foi Porque ele gagueja e tal, ele tem esse bloqueio. Nossa, mas é extremamente natural. Então, contido, né, ele é bem contido, é uma atuação contida e exata, né, é. na medida. De todos os meninos eu achei ele o menos chato, o mais legal. Porque acho que a gente Apesar Eu de sempre ser eu falou isso gosto com ele, discreto. né? eu gosto muito dele, gosto do Neil e gosto do Charles. Eu acho e o Knox Overstreet, que é do Knox, eu acho ele muito bonitinho, né, o Sim. O. sonhadorzinho. Sim. Mas eu queria perguntar pra vocês: vocês gostariam ou vocês já tiveram um professor como o Kirin? Ai, olha, Eu esse professor adoraria ter um professor como ele, nunca é o tive. sonho. Ai, olha, eu posso falar que eu já tive, hein. Isso é professor de aula de teatro. Aqueles Ah, porque ele é muito, assim, trabalha com lúdico, ele não tem medo de errar, e eu acho que é o tipo de professor que você realmente, assim, faz com que você queira aprender as coisas, né. ele é o tipo de E professor que eu gostaria de ser. ah, ai, nossa, Que outra relação. inspira, A Ilda que já foi a ins minha professora, e de inglês, inclusive, Sim, e a Ilda é bem essa vibe do Kirin, assim, tipo, não tem regra, pensar fora ensina, da assim, caixa, né. pensa pensa fora da fora. caixa, que me apresentou Glee, inclusive. Olha, nossa, eu É, tive muitos professores que marcaram muito a minha vida. Eu era criança, minha professora de inglês, minha professora de japonês, minha professor de natação. Nossa, acho que professor é uma coisa muito importante pra gente. Não, eu tive professores excepcionais, professores muito bons mesmo, que me marcaram, que me ensinaram muito. A minha professora que me incentivou a escrever, ela ainda é viva, e ela uhum. tá no meu Facebook. Ela é minha Nossa, amiga no Facebook, Dona Lídia Maria de fofo. Moraes. E ela foi diretora de toda a rede de ensino do estado de São Paulo, tal, ela é fera, né. E ela era muito rígida, mas ela me incentivou de uma tal maneira que não tem como agradecer, assim, o Uhum. fato de eu escrever, de que querer continuar escrevendo, de ter acabado virando jornalista e tal, foi um dos motivos foi o incentivo dela, né. Então, eu tive vários outros professores muito bons. Na faculdade, professores excepcionais. Tive professores ruins também, mas Quem tive nunca, né? muitos bons professores, né. Não Sim. não como Keaton, assim, que ele era extraordinário realmente, né, você vê que ele toda a forma como ele ensina, né, que ele né, quando ele sai para andar, quando ele vai jogar futebol com eles e tal, é uma coisa totalmente concretista, né, que acho que é muita gente querendo fazer hoje que não consegue, né, querendo copiar esse tipo de ensino que Que ele ele tenta, fazia, né. que ele faz, né? É, é, Até porque o mas sistema também não consegue comportar é. esse tipo de ensino e Ai, mas acho acaba que hoje em beirando dia ao comum. então, mas acho que hoje em dia os professores, pelo menos, né, eu acho, assim, que eles É, estão quase mas acho que por ter filmes como esse na década de 90 e tal,
os professores de hoje em dia, eles já têm uma cabeça muito mais, graças a Deus, né? Assim, eles já tentam se inspirar nesse tipo de educação e tal. Obviamente que fazer isso na prática, às vezes não é possível, tem que beira, igual a Ilda estava falando, assim, tentar imitar, né, esse jeito de ensinar e tal, mas quando você encontra um professor desses, é os que você tem que se agarrar, o que você tem que, né, Uhum. manter relação pro resto da vida, porque uma coisa legal Sim. desse uma coisa interessante desse filme, igual eu estava falando antes, é que os personagens principais, eles são alunos e, tipo, são meninos, né, extremamente obedientes. E eu acho que isso que estava me dando um sufoco, assim, no começo, assim, porque eu nunca tinha visto geralmente quando é filme com jovem, principalmente, eles estão quebrando a escola, eles não estão, assim, o assunto o papo ali deles no dormitório era tipo: "Ah, você estudou no verão, né, hoje. Ah, você já fez as tarefas? Vamos encontrar no grupo". Eu falei: Que diálogo é esse?" Então, a gente tem que ver que esse filme era na década de 50, Sim. então a educação era outra, né, tinha lá a palmatória, eles eram, punidos fisicamente, inclusive, na escola com o apoio dos pais, né. E Aham. você vê que eles eram bonzinhos, né, tipo: "Vira, você sabe como é, o que você tem que fazer". Esse menino, o Charles, ele deve ter apanhado muito, porque ele sabia exatamente a posição dele. Não É. tinha que explicar: "Olha, você vai abaixar ali, eu vou te bater, né, você vai contar o número de Toma! palmadas que eu vou te dar", né. É. Então, assim, por isso que eles eram bonzinhos. Você vê o medo que eles têm dos pais, que é um negócio, você fala: "Cara, fala Sim. não, né, não vou, tô crescendo, É. você quer paciência, eu vou ser médico, mas eu também vou ser ator", né, por exemplo. Mas eles não tinham, na década de 50, eles não tinham esse peito de falar com os pais dessa forma. Uhum. É outro mundo, né, Hoje em embora dia as crianças batem nos pais, aqueles. Que hoje em dia é o horror. contrário, né. Acho que era uma Pela educação, um dogma, muito é baseado no qua medo. No medo de Exatamente. ser E a punido, re no a re medo de ser é, mal avaliado. Por é. conta disso, eles meio que O medo de decepcionar também, porque eles É, eram bonzinhos, né, esses meninos eram bonzinhos, né. Tinha sim. outros meninos lá, mas, assim, esses meninos eram, extraordinários. Eles Uhum. eram seres humanos incríveis, né, então é diferente. Então Isso eles tinham passa um dentro. respeito, né, também muito grande pelos mais velhos, pelos professores, etcétera. Porque foram educados dessa forma, né. Dizem que o Mas as Neil, né, ele não queria decepcionar o pai, porque ele sabia os dos sacrifícios dele, né. Tem hora que ele fala: "Meu pai não é tão nós não somos tão ricos quanto a família do Charles, né, então eu sei que ele está se sacrificando para eu, né, realizar esse sonho dele e tal". Então ele faz isso porque é um ser humano bonzinho, né. aham. Então, Essa o idiota. escola, o né, Delton, década de 50, né. então, isso que eu ia falar, A pessoa que foi assiste interessante. hoje, sem ter isso em mente, que é a década de 50, eu acho que vai ser um pouco difícil de se ligar com a Então, história ali dos jovens, dos adolescentes. sim, eu confesso que eu não pesquei essa parte que eles depois, obviamente, vendo a festa, o jeito que eles se vestiam, as músicas e tal, deu pra saber, né, que não se passava ali na década de 90 e tal, de 80, quer dizer, mas, eu não pesquei essa parte que falava que era década de 50, até porque aquelas escolas nem existem mais, né, daquele jeito. Mas, uma coisa que eu acho interessante é a circunstância aonde se passa a história, porque não só na década de 50, eles pegaram uma circunstância extrema, se a gente for parar pra pensar, né, porque é uma escola católica também, não é? Uma escola católica, uma escola religiosa ali que tinha, A religião né. Ah, sempre Então, já que era uma escola conservadora, precisava conservadora, conservadora. era uma católica exatamente. também. Extremamente É, conservadora, sim. com professores extremamente abusivos, assim, tipo, hoje isso seria super abusivo, né. Era É. abusivo e hoje nem se fala. E então eu achei interessante eles colocarem, essa situação, essa circunstância, assim, ao extremo e ensinar o que esse professor estava ensinando, que até hoje, se a gente for pra pensar, né, é uma coisa, assim, meio que moderna, à frente do seu tempo, pra aqueles meninos ali. Então, que vocês acharam daquela a cena favorita, assim, uma das cenas que eu falei: "Nossa, eu acho que eu vou gostar desse filme", é quando ele quando eles chegam naquela parte que fala assim: "O que que é poesia?", o primeiro capítulo 1.
Aí o cara vai lá e fala assim: não, vamos rasgar esse livro aqui, todo mundo rasgando, todo mundo arrancando as páginas. Tava E isso, assim, certo? Não tava certo, mas a mas gente isso é passa tão pano. simbólico, e assim, naquela escola você fazer, tipo assim, hoje em dia isso seria banal, né? Seria, seria um ato assim, mas naquela escola, com aquelas regras que eles estavam seguindo, com aqueles meninos, assim, que seguiam aquelas regras, nossa, você pegar trazer um professor já falar pra rasgar o livro ali na frente, aquilo impacta. Você vê que o Cameron, né, ele pega a régua pra cortar, né, a folha. O personagem mais irritante da história, né? É. Mas eu acho que eu seria essa pessoa que pegaria a O régua pé. pra cortar certinho. Porque ficava me dando um nervoso assistir todo mundo tirando assim. Sabe quando fica os fiapos dos papéis assim, no canto? Eu também seria aquela pessoa que pegaria a régua e tiraria a página. Quebra a regra, mas, né, ainda Quebra a seguindo regra, ali mas com mais seguindo o passo. bonitinho, seguindo Faz uma bonitinho, né. regrinha. É, mas então, e temos aí também os diretores da escola. Nossa, aquele diretor, esqueci o nome do personagem Nolan. do como? Nolan. O Nolan. Nolan, né. Que eles chamam, né, Nolan, tipo, eles chamam de Nolan mesmo, né, o É Mr. Nolan, é. Mister Nolan, né. Eu quero o sobrenome dele, né. E aquele cara pra mim o que representa, assim, é o que há de Mas errado com a olha, sociedade. e sabe o que é pior? A estrutura da escola, claro, não tem mais essa punição física, etcétera, mas ela não mudou tanto. A Uhum, influência dos pais ricos e tal, você vê que o pai do Neo, ele obriga a escola a fazer uma investigação sobre o que aconteceu, quando na verdade a culpa foi do pai, né, não teve nada a ver com a escola, né. uhum. Mas, quer dizer, culpa do pai, entre aspas, né, mas assim, foi praticamente pela Influência, né. pressão paterna que o menino acabou se matando, né, porque ele não viu uma um futuro para ele, 10 anos numa escola militar e tal, que o sonho dele praticamente tinha acabado, né, nessa idade, isso, né, adolescente é muito dramático e tal, então ele falou: "Pô, levar 10 anos". Hoje a gente pensa: "Ah, daqui 10 anos você vai ter o quê? 25 anos, 26 anos", né, porque era a idade que eles tinham, 15, 16 anos. A gente pensa: "Ah, 25 anos hoje você tá começando a vida, né, dá pra fazer muita coisa ainda". Só que pra adolescente não é o fim do mundo, né. Uhum. Então, mas você vê que isso continua. A pressão dos pais ainda em cima da escola. Aqui no Japão eu vejo muito isso, por exemplo, os pais, como eles pagam as escolas, eles têm muita, eh, influência sobre o que acontece dentro da Uhum. escola, né. Então, as escolas fazem vistas grossas, às vezes, para muitas coisas, deixam passar, até por isso que, né, a educação hoje está tão destrambelhada, eu acho, né. Nossa, esse filme É. me lembrou muito, assim, o sistema da escola japonesa, assim, quando eu tinha É. essa idade mais ou menos, né, e desde o uniforme, assim, Obedecer, sabe, obedecer, né. você tem que levar, né, desde o uniforme, não é desse jeito, obviamente, mas assim, o uniforme mais, formal, até essa hierarquia, assim, de você ouvir o professor e ter medo do professor, assim, que eu acho que é uma cultura muito ruim de se ter, né, nesse sentido. Uhum. Óbvio que você quer respeitar, mas não a esse ponto, né, assim, de É. você temer a autoridade. Eh, mas vamos falar então do grupo, da sociedade ali, né, do sociedade secreta dos Hã. poetas mortos. Vocês participariam da Com sociedade? certeza, eu participaria com certeza. Eu seria o Super. Neo lá, vamos fazer. Eu também, nossa. E o Vambora. Neil, diga, Rê. Assim, se fosse, sei lá, na minha época ou então hoje em dia, com certeza não participaria. Mas naquela situação, naquela escola super conservadora, super que aproveita o medo que os alunos têm dos alunos, dos pais, com certeza. Aquilo é uma válvula Sim, de escape muito boa e que sem aquilo, assim, qual que tipo de sonho que você conseguiria nutrir em uma escola que só pensa no que você pode você pode ser médico, você pode ser advogado e pronto e acabou, não tem nada é. além disso.
E é bacana essa ingenuidade deles, né? Eu acho bonitinho como eles são ingênuos, né? Tipo isso, poesia. Eles se rebelam com poesia, Sim. cara, que é Então, uma isso que eu coisa ia falar, mais. que eles eram, tipo assim, me corrija se eu estiver errado, mas nessa década, assim, fazer isso que eles fizeram, tipo assim, vamos ser o grupo punk, né, da escola, o grupo, assim, de rock and roll, só que versão poesia deles. Aham. Não, acho que eles Mas já eram é rebeldes que na forma deles. Porque É, eles iam para esses mas esses olha o encontros, mundo também onde mas eles eles viviam, fumavam né. um cigarrinho, chamavam as é. umas meninas, davam uns beijinhos. Então tinha essa parte de adolescente ali vivendo, mesmo Uhum. que eles pareciam bonzinhos, que estavam lá para falar poesia e etc, citar poesia, mas Ah, tinha sim. uma rebeldia do jeito que eles poderiam ter. Mas é engraçado, né, porque os estúdios, na verdade, queriam trocar isso, eles não queriam, que fosse um clube de poesia, eles queriam que fosse um clube de música, eu acho, uma coisa assim. Eles Então falaram: seria "Ai", eles falaram: Sociedade "Ai, dos clube de". Músicos Mortos? Eu não sei, eles queriam que mudasse, porque falaram: "Ai, poesia, né, literatura, quem que vai gostar disso e tal?". Aham, Que eles achavam que as pessoas não iam gostar. Então é muito interessante isso, né, assim, que eles sim. usaram isso. E outra coisa que eu achei muito interessante foi em relação aos esportes, né, porque os meninos, eles praticam futebol, eles jogam futebol, É, que não é uma coisa normal nos Estados Unidos, eles não jogam, sim, porque o normal é jogar beisebol ou futebol americano, ou basquete, que seja, é, assim, no máximo, né. Embora basquete seja mais para os negros lá nos Estados Unidos, né. Mas, daquela época, né. assim, até hoje, né, Mas eles ainda é um estavam jogando esporte soccer, importante. né, que é o futebol, Jogo o de soccer, futebol igual do exatamente, que é um Brasil. negócio que é uma coisa mais delicada, entre aspas, assim, ela é vista como uma coisa mais delicada nos Estados Unidos, né. Você vê, tudo isso, né, tudo a ver, né, com o tema, eu já achei interessante, assim, a forma como eles Aham. abordaram até a escolha do esporte, né. Então, eu acho que isso deixa o filme, então tem vários pontos depois que eu queria comentar sobre tem vários pontos que eu acho meio clichê, assim, no filme, sabe. Não é Sim. clichê, é meio Mas assim, quase cai o que a gente tem que ver também é que a gente tá vendo esse filme 30 anos depois, sim, sim. né. Não, Então, mas depois da Sociedade dos Poetas Mortos, muitos filmes que têm histórias parecidas, assim, em se inspirou escola, em não sei neles, o quê, né. se inspiraram nele, É, exatamente. Então, assim, o sim. que você acha que hoje é clichê, na época foi uma novidade, entendeu? Sim. Essa é a Mas Podia ser um diferença. assim, clássico. uma coisa Clássico. que eu ia falar que tira esse filme do clichê, inclusive, é a escolha desses meninos sensíveis, assim, porque, tipo, pra realmente, são personagens muito peculiares, assim, quem que vai fazer uma sociedade de poesia, assim, tipo, ainda mais é um filme saindo do estúdio de Hollywood, isso não é um filme independente, né, é um filme, Uhum. assim, de É, grande um orçamento, filme com de atores estúdio grandes, grande, né. estúdio grandes Assim, e mas tal. dá pra entender dentro da narrativa isso, porque eles resolveram fazer essa sociedade de poesia por conta do grande exemplo que eles tinham, que era o professor, o Kirin. Uhum. Uhum. Que Então, já eu acho que ele estava, né, foi a já. porta. Assim, Sim. tem que Ele pensar foi a como se estivesse inspiração, ali, né. Naquele naquela mundo. naquele Ah, mundo horrível, Hum. assim, poucas coisas para se divertir, e vem um professor, sabe, trazendo uma luz no fim do túnel. Olha só, Uhum. eu dou aula de literatura, sou professor de literatura, mas dentro da poesia eu consigo apresentar a Inspirar. vocês uma forma de liberdade, de se Uhum. libertar. Então, É, dentro daquela não, situação, a única coisa que eu queria fazer seria poesia mesmo, não seria outra coisa. é. E outra, você viu todos os outros professores lá, né, aquele bando de velho, né, todo é, aquela coisa tradicional, sacal, né, que dá sono e tal. Aí vem um cara e fala: "Rasga o teu livro, é, isso aí é uma grande bobagem". Eu posso te explicar o que ele falou, né, ele explica e mostra o gráfico ali na lousa e tal, fala: Que é isso? Ridículo, né. Poesia não é isso uhum, aí, né, vida não é isso aí, né. Então sim, é muito sensacional, né. E aí, porque o adolescente precisa disso. O adolescente ele tá perdidão, é um cara que ele não sabe se ele tá deixando de ser criança, mas ele não é adulto ainda, ele tá começando a perceber as hipocrisias, eh, dos pais, né, que falam uma uhum, coisa, mas fazem outra e tal. Eles começam a perceber as falhas dos pais, né, por aí é que acontece um monte de rebeldia, porque eles começam a ver
que o pai e a mãe, que eram os super-heróis, eles não são perfeitos, né. Uhum. E aí começa a rebeldia e tal, e aí quando você tem um professor que é uma pessoa, uma autoridade ali, que que é acessível e que te inspira e que te fala: "Não, tudo bem, pode falar o que você pensa", né, o que você é um indivíduo e você tem direito à sua própria opinião e a gente quer saber qual é a sua opinião. Então isso é inspirador, e isso faz com que a criança se aproxime, né. Eu tenho muitos alunos que eles falam para mim que eu sou terapeuta deles, não é aula de inglês, é terapia semanal, né. Porque eles vêm, eles me contam todos os Sim. probleminhas com o namorado, com mãe, com amigos, com não sei o que, com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você E fica aí a dando gente suas dicas. acaba dando um monte Ah, de conselho e tal. Então eu vejo o Kirin dessa forma, né, ele era um cara sim. acessível, um cara que, né, fala: "Ó, sejam rebeldes, mas sejam inteligentes", né, porque aquela hora que ele dá uma "bronquinha", entre aspas, né, no Aham. Charles, ele fala, né, quando ele faz aquela brincadeira lá que No ele telefone, né. no telefone, que ele fala: tudo bem você fazer você ser rebelde, mas você tem que ser esperto, né, você tem que ser inteligente, não é a rebeldia pela rebeldia, Uhum. tem que Não é ser fazer de burro, né. forma inteligente, senão você não pode se prejudicar tentando ser rebelde, né, Uhum. você tem que ser mais inteligente do que isso. Então eu Então, acho outra coisa também que eu gostei muito é que a gente não sabe da história do professor. O filme é, não entregou nada disso, eu achei isso maravilhoso, Uhum. porque não sei por quê, eu estava esperando que aparecesse algum background dele ali. Aparece na hum. parte que ele tá na sala dele, aparece a foto da esposa dele. Sua namorada, né, Muito lá em Namorada Londres. provavelmente não era viúvo não? não, ela Não, era a estava em Londres, ele namorada que estava fala. em É, Londres, ficou né. em Londres, Estava em ela falou que ela Ah, ficou mas em também Londres, não apareceu essa namorada, Nossa, então a gente não não. sabe se é verdade. Mas enfim, a gente só Aqueles vê a é, parte namorado mesmo imaginário. Hã. É década é, de tipo, 50, né, cara, na verdade ele era gay, mas aí É. gente, professor de letras, Professor de letras, isso e aí por a paixão ainda, literatura. por por paixão paixão. ainda, ele era gay, tá. Só Então, mas é que ele foi aluno daquela escola, né, então é É. interessante isso, Não, mas né, olha, assim, uma coisa assim, primeiramente, o Robin Williams nesse filme, acho que casting perfeito, né, mas fantástico, né. ele se fosse um cara que levasse esse filme muito a sério, ia ser um porre, mas por ser ele, ele ter esse por ele ter humor, nossa, essa cara ele que tá sempre dá rindo o tempo ali todo, né, ele tem uma cara de não, estar rindo o e tempo ele tá, todo. tipo, no auge, nossa, ele tá muito bonito também, e então ele é carismático, ele é jovem, ele é engraçado, Mas você e sabe que foi uma das atuações mais contidas dele, né, porque na verdade ele estava vivendo um inferno astral, ele estava se divorciando nessa época e falaram que ele estava num humor terrível, ele não estava sério. no humor normal dele, Então a Então gente vê que ajudou, né. Então, mas acho a que ele estava atuação dele é com muito humor contida. pelo menos, né, porque, É, o sabe, Robin Williams, né, o Robin cara é Williams, genial. né. É, É. não tem Mas Ah, como, eu ele acho assim, que era tá no tom genial. certo ele. tem Ah, uma achei perfeito. parte que acho que até essa cena aqui, se eu não me engano, que ele lê a poesia, né, ele lê a poesia de uma forma mais interessante, e depois ele começa a explicar para os meninos, assim, tipo, sobre o que que é poesia, são só palavras Carpe bonitas que rimam, diem. são só pra e o que que é sabe, ele chega uma hora que ele fala assim: "A vida é sobre beleza, é sobre poesia, é sobre romance, é sobre amor, a gente tá vivo, a gente veio aqui pra experienciar essas emoções belas, depois pra negativa, depois vai pra bela de novo". Nossa, isso pra mim foi o auge É. do filme, assim, Olha, sabe, tipo medicina é importante, engenharia é importante, mas a arte é é. vida, né. E eu acho que Então, eu acho que Amor esse é filme mais vida, que né, de poesia, acho que ele fala mais da força da arte. Sem é a a arte, arte. gente, a gente não é, tem É, beleza. sim. A gente pode ter Mas ela medicina, é pode ter engraçado ali engenharia, pode ter tudo, mas sem a arte, nada disso sim, faz sentido. é. sim, Não, ele fala também, né, porque, tipo, a poesia, que é uma coisa super, eh, em certos termos, abstrata, né, por que tipo, por que que você vai fazer isso? Por que que você vai fazer uma coisa que não vai
entre as pagar a conta de ninguém, porque o porquê disso tudo que é um tema principal do filme. Por que que você tá fazendo as coisas que você faz? Por que que você tá pensando do jeito que você pensa e se isso faz sentido pra você ou não, né? Então, e acho que esse filme é não só pra É que você adolescente, mas assim, trabalha para pagar as contas, mas você faz arte para ser ah, feliz, né, então eu acho que aham. isso é muito importante, né. Mas acho que até como O que vocês adulto, acharam assim, daquela sabe? cena, no começo da primeira aula dele, que ele mostra o retrato dos alunos do passado? Uhum. O que vocês acharam dessa cena? Achei interessante também, porque, É, assim, vocês podem ser igual esses alunos aí. hã. Esses alunos E muito tá todo provavelmente mundo estão morto mortos, já. tá todo É, mundo morto, mas vocês já aproveitaram a vida com beleza, É, como a aham, arte faz a gente viver, que isso que é o uhum, importante. é. Acho que esse foi o ensinamento que ele quis dizer ali. É, o seize the day, né, o carpe diem, né, Carpe Diem. aproveitem a vida, né, En que vai acabar, que essa é a única certeza que a gente tem, né, no mundo, que vai que a gente acabar. vai morrer, que a gente vai Então, morrer. agora você vai morrer e o que que você fez, né. Então isso pra mim eu lembro, quando eu assisti, que eu era jovem, né, eu, eu lembro que isso foi um impacto muito grande pra mim, que embora a gente pense nisso, a gente não eu acho que esse filme ele situa a coisa ali na sua cara, né, fala: "Putz, eu É, tenho que aproveitar", porque foi quando sim. eu passei a pensar nisso, né, quando eu tiver quando eu morrer, eu quero falar: "Não, tô morrendo, todo mundo vai morrer, mas o que que eu fiz pra o que eu fiz até hoje, valeu a pena?", né. Eu sempre falo isso, Uhum. eu brinco, eu falo: "Se eu morrer hoje, eu já fiz tanta coisa", que eu falo: valeu", né. Eu fiz um É, monte de coisa, eu viajei, eu fui pra um monte de lugares, eu comi um monte de coisa que eu queria comer, eu fui pra um monte de lugares que eu queria conhecer, então é isso que a gente tem que fazer, né, não é só, sim. trabalhar, 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 pagar as contas e tal. É importante, claro, necessário na vida que a gente tem, porque, né, e também bom, eu gosto de trabalhar também, mas é importante viver esse outro ver esse outro lado, né, e eu acho que é isso Aham. que ele queria dizer para esses meninos, porque esses meninos eram da alta sociedade. Eles iam ser os médicos, os engenheiros do futuro, né, você viu 75% da escola vai pra Harvard, né, pra Ivy League para ali. Harvard e Ivy League, né, para o Ivy League. Então, quer dizer, eles são a nata da sociedade, eram a nata da sociedade americana. Então, mas que nata é essa, né? Só vai trabalhar para ser rico, ser Uhum. milionário, comandar e tal, e ser líder, mas sem viver, né? Então, acho que Sim. era isso que ele queria Sim, Essa passar, muitos né. daqueles expressão carpe alunos diem, muitos essa daqueles expressão alunos car iam se tornar essa pessoa aí, essas os pessoas que você pais, falou, né. mas os nossos Sim. poetas mortos, não. Acho que eles Uhum. captaram o sentimento ali, a ideia que o professor queria transmitir pra eles. Oh, Então, Captain, like o Captain, o inclusive essa expressão carpe diem se popularizou por causa desse filme, então, né, no sim, Brasil principalmente, é, porque tinha uma época, você entrava no Orkut, Facebook, todo mundo ali na descrição da Carpe bio, Diem. carpe diem, e acho que se popularizou por causa desse filme, provavelmente, não? É Talvez, na possível. cultura pop, É, porque sim, é possível. É, deve ter É sido. porque antes acho que ninguém usava tanto, hã. sim. Bom, então vamos falar dos a gente não entrou muito, né, em cada personagem e tal, mas tem a trama importante que a gente estava falando também antes, do Neil, que ai, maravilhoso o Neil, que é Robert Sean Leonard, né, eu adoro esse ator também. Robert Sean Leonard. E o Neil, ele descobre que ele quer ser ator, ele quer ali fazer o teste pra peça do Shakespeare, que como é que é o nome da peça? É Midnight Noite Summer é, Dreams. Sonho de uma É, Noite que de ele quer Verão, ser o Puck, que é o personagem principal, né. sim. E o E ele pai dele é consegue o papel, né. contra. É, E o Neil era um dos personagens que mais me irritava no começo, porque ele era o mais tipo, parecia que mas realmente, assim, tem que levar muito em consideração a década, a época que eles estavam vivendo ali, porque o Neil nem por um segundo no comecinho, que foi o personagem mais interessante na minha opinião, por nem um segundo ele considerava ir contra o pai, tipo, aquilo nem passava pela sim, cabeça dele, né.
Sim. Então, e se a gente vê o arco desse personagem, que é ele ser super obediente, não responder pro Mas pai. você vê a mãe dele, a mãe não A abria a mãe boca, dele é. né. Submissa, Nossa, cem é, por É cento. década de 50, né, assim, é. cala a boca e cozinha. E E ele ter a você é seu coragem filho, ali, né. e ele ter a coragem de fazer o teste e escrever aquela A carta. coragem ele ganhou pelo Kirin, Nossa, né. Ele falou: "Você tem que fazer o que você tem que fazer o aquela que te faz feliz, conversa mas que você eles tem que conversar com tiveram. seu pai", ele falou, né. É, "Conversa com teu pai, fala pra ele isso que você acabou de me falar, que aí ele sim. vai te entender", né. Só que ele não tinha nem coragem de falar para um pai dele, né. Não, mas assim, essa cena eu repeti 2 vezes, assim, pra assistir, porque me impactou tanto, porque é uma cena que ele fala assim, que o Kirin, né, o Kirin fala pro Neo, ele fala assim: "Olha, você já está fazendo um papel agora, você já tá Você já atuando, é um ator. você já é um ator, você tá fazendo o papel do filho obediente". Filho bonzinho. Nossa, e todos nós, se a gente para pensar, a gente faz um papel na sociedade mesmo, né. Sim, Mas sim. ele usar Marlon dessa Brando já forma falou isso também, ele falou: é, "Todos nós somos atores", né. e ele usar essa metáfora, né, que ele gostava tanto de atuar e tal, para o Kirin, isso é um professor, assim, inteligente, né, que sabe conversar com o aluno e tal. Hum. Sim. Hã. Eu acho que os mais impactados que a gente conseguiu ver em relação aos alunos foram esses 3, foi o Neo, que de um menino que só obedecia o pai, resolveu ir tentar uma carreira de ator ali. O Todd, que não abria a boca, tinha medo de falar em Super público, no tímido, final consegue. E o outro garoto, Knox, que ele queria Knox se declarar Overstreet. ali pra aquela É. garota loirinha, aquela chatinha lá, e no final ele conseguiu. O Knox Overstreet, o ator que faz o Knox, o O Josh Josh. Charles, ele não mudou nada. Ele estava numa É. série da Netflix, o Unbreakable Kimmy Schmidt, ele tá lá, ele tá igualzinho, assim, tipo, o mesmo rosto, tudo. Ele tá E no Good Wife, né, ele fez bastante coisa também, Sports Night, é ele bem fez bastante coisa. engraçado. Eu gosto dele. Caramba. Hã, É. mas O Uma das cenas que eu mais gosto é quando o Todd tá lá todo triste que ele ganhou aquele negócio de escritório dentro dos pais. aham. E ele fala: ele que O eles kit conversam e mesmo. ele fala: eu ganhei o mesmo que o ano passado, né". E daí ele fala: e pior que nem no ano passado eu gostei". Aí ele fala aí ele fala: parece que, esse aqui consegue voar, parece que ele vai voar, né, não Uhum. sei o quê, vai joga essa porcaria fora, né, não tá feliz, joga fora, né". E o menino joga e depois ele fala: se você se arrependeu não tem problema, que ano que vem provavelmente você vai ganhar outro". É, eles vão te dar a mesma coisa, assim. Não, isso que é um bom amigo, né. Nossa, É. olha, Neil, E acho ele que levantou o humor do menino, né. levantou o humor do menino, ele sabia como conversar com o menino tímido e tal. Eu acho que umas partes favoritas do filme pra mim foi sobre a amizade desses meninos, assim, uma É. amizade não tóxica, aqueles, né. Uhum. Mas é uma amizade muito sincera e tal, É. e passando por Eles estavam dificuldades. ali um pelo outro, né, torcendo um pelo outro, né. É. Essa é uma das coisas que me chamaram também muita atenção no filme, porque eu I'm a sucker for friendship. Eu adoro filmes sobre amizade e tal, e eu acho que a amizade deles é muito, muito, muito legal. É. Ah, por E isso o que você gosta de Charles, One né, Piece então, né? pois Nada a é. ver, mudando de assunto. One Piece. Mas é exatamente porque Mas eu gosto de One Piece. você falou que uma das coisas que as pessoas reclamam sobre esse filme é o suicídio do Neil. Neil. do Neo, né. Uhum. Então, Vamos falar disso? sobre isso, eu entendo que as pessoas falam que, é um problema do filme. De Hum. fato, eu acho que, assim, se a gente pegar a narrativa dele, aquele momento que ele estava vivendo ali, dele não conseguir ter perspectiva nenhuma de futuro, de ver que 10 anos ele por 10 anos teria que estudar uma coisa que ele não queria estudar, ele não podia seguir a carreira dele, ele não conseguiu naquele momento ele não conseguiu ver outro caminho. Outra Aí alternativa, né. tinha a outra alternativa, ele tinha aquela arma ali e acabou se Uhum. suicidando. Se a gente pensar só nisso, dá pra entender o personagem.
Mas, de fato, assim, essa história dele se suicidar, pra mim, não é uma coisa que dá pra comprar muito bem, não. Porque pra uma pessoa se suicidar, no mínimo, é porque eu vejo muito os vídeos da Ana Barbosa, Da psicóloga. a psicóloga, psiquiatra. No mínimo, a pessoa tem que estar com depressão. É o mínimo, assim, uma pessoa se suicidar. Mas ele estava deprimido, ele foi oprimido a vida inteira. Né? Não, mas é aquilo que a gente está falando, quando a pessoa é adolescente, é que você já passou disso, filho. Mas se você falar com qualquer adolescente é dramático. Ele acha que é o fim da vida dele. Ele acha que, ai, meu não, namorado me isso deu com um certeza, pé, mas a acabou a minha questão é que vida, vou o morrer. No filme, outro dia ele tá não me com entregou outro, isso. mas Ele não O filme, ele demonstrava, não me entregou, talvez. ele não entregou esse lado Mas, dele. Esse mas, foi o problema do filme pra mim. isso é legal, porque é uma das coisas que o deprimido ele nem sempre demonstra. Você vê, o Robin Williams era um cara super engraçado, ele se matou. Nossa, O ator, né? Não, mas a gente aí tá falando de outra coisa. Tá falando do ator que eu nunca vi. Não, E tá falando da história de um mas personagem. não, mas o Aí não tem personagem é nada a ver. personagem, mas assim, mas é uma coisa baseada em realidade. E eu vejo assim, o adolescente ele é capaz desse tipo de coisa, mas ele estava deprimido, porque essa é uma das características comuns. Você vê muitas pessoas que se matam que no dia anterior foram para uma festa, né? Tipo, por E fora tá feliz, saíram com os amigos. aparentemente está ok, mas por dentro Aparentemente está está tudo quebrado, bem. né? Só que para ele, assim, adolescente, 15 anos sendo oprimido, ele viu lá, a mãe dele não abre a boca, ele falou, cara, acabou minha vida. Eu vou ter que ir para um lugar que eu não gosto, para fazer um negócio que eu não gosto, com gente que eu não conheço. E vou deixar todos os meus amigos, vou deixar toda a minha vida, porque ele provavelmente estudou a vida inteira lá no Welton, né? E vai deixar tudo isso, a vida dele acabou. Na cabecinha dele, é isso, a vida dele acabou. Sim, Então, mas as pessoas a realmente. Não, alternativa tem que. gente que não consegue concordar com isso. Acho que são duas Não, formas de interpretar uma não, situação. eu Assim, vejo pela assim, muita narrativa gente. que você falou, isso eu entendo, com certeza. Dá pra entender. Mas o filme ele não me entrega isso até ali. Seria muito mais convincente pra mim se ele fugisse. Sabe o que eu acho também? Que o Pela filme. personalidade dele. Então, mas sabe o que eu acho também? Que o Ai, como chama aquele filme com a Angelina Jolie? A garota, não sei o que ela. Girl Interrupted. É, a garota interrompida. Eu acho que esse filme deixou o Neil aparentemente mais leve. Acho que pra não pesar tanto também. Porque acho que por ele ser um personagem leve, aparentemente feliz e tal, tava ali no auge da sua felicidade, e ele logo se matar depois, acho que teve um impacto que não teria se ele tivesse deprimido desde o começo, ou tivesse Uhum. aparentando também. Porque o filme acho Não, que cairia pra uma outra vibe, assim, Não, de e outra, para ele, o auge da vida dele foi aquela peça de peça. teatro. Aquilo foi o auge da vida dele. Ele falou: nunca vai ser melhor do que isso. E ele falou: não quero, se não for isso, eu não quero mais. Né? Essa é a Eu ideia. acho Eu só. acho assim, muita gente pode achar que foi meio forçado, porque, coitado, tal. Assim, é um pouco surpreendente, porque para filme americano, né, normalmente eles acham uma solução, né? O menino toma um tiro, mas a arma não funciona direito, ele acerta, mas a bala passa direto no crânio e o cara sobrevive, né? Tem essas palhaçadas hollywoodianas que acontecem muito frequentemente, e nesse filme não, né? Nesse filme ele morre mesmo. Então assim, acho que teve um Eu peso muito acho. grande. Olha, a única coisa que eu não gostei, eu acho que a morte podia ser mais poético. Quando ele abriu aquela janela, sem camisa com, com a tiara, eu achei de verdade, tipo, seria mais interessante se ele tivesse, sei lá, Morrer de deitado na neve, assim, pneumonia, né? enterrado. Aí eu falei, nossa, ele fez tudo aquilo, aí ele desce e pega a arma, então. Aí aquilo foi um pouquinho assim, ok, Não, isso foi vou simbólico, porque engolir isso. ele foi morto pela arma do próprio pai. Isso eu acho legal. É, acho que dá Acho uma que culpa ali, né, pro pai. eu acho que foi a intenção dele mesmo. Pra Sim. mim foi uma coisa assim que eu tive que aceitar e Tive que tá bom. comprar. Tive que Comprar Assim, a força. fazer o quê? Não, ó, Se uma matou, coisa tchau. que eu uma parte que me surpreendeu, que eu não estava esperando de verdade, foram os alunos entregarem o professor. Eu entendi que, assim, na situação que o eles estavam, Cameron poderia era um ser retardado, você sabia que Isso ele eu ia não, chegar esperava. aquele menino sim, desde o princípio. mas Isso assim,
Eu não tava. Os outros todos. Eu consegui entender no final do filme que, tipo, óbvio, né? Que eles. Você tá pedindo demais de um adolescente pra falar, não, foda-se, tchau. Não existe isso. Mas mesmo assim, me surpreendi um pouco. Eu não tava esperando por aquele final. O que vocês acharam desse final, assim? Mas você viu quando o Todd ele vai lá, né, porque eles levaram os pais, cara, e eles morriam de medo dos pais, né, porque o Todd, o problema dele é que ele tinha um irmão que era o superstar, que era o cara que era o melhor aluno da escola e tal, não Uhum. sei o quê, e era o exemplo, então ele tinha que seguir o exemplo do irmão e tal, coisa, né, de adolescente, mais uma vez, que tinha que seguir os passos do irmão e tal, que ele se achava uma porcaria, ele se achava um lixo, ele achava que ele nunca ia conseguir alcançar o patamar do irmão dele. Então você vê que ele fala: "Não, mas não foi a culpa dele, cala a boca e assina", né. Não foi mais ou menos o que o pai dele falou: "Cala a boca e assina. Não tá que tá arrumando confusão, assina isso aí, é por culpa desse professor e vida que segue", né. Uhum. E tipo, dane-se esse professor, esse cara aí não é nada, agora o seu futuro, né, se você for expulso daqui, seu futuro acabou. Você vai Isso vai pesar para você entrar numa Ivy League. Você não vai conseguir, porque você foi expulso de uma escola tradicional como a Welton, né. Uhum. Então, tinha todo esse peso, e o menino, eles morriam de medo dos pais, né. Eu já Então esperava que eles fizessem isso. Acho que até porque o filme mostrar que no final a sociedade como ela é. No é, final acaba exatamente. seguindo pelo É, caminho que sempre seguiu e vai continuar exatamente. seguindo. É. Exatamente. Eu acho que é isso, que assim, ele foi bem realista nesse ponto de vista. Uhum. É um dos motivos porque eu gosto desse filme, assim, que eu acho que ele não teve aquele finalzinho hollywoodiano, sabe, Uhum. que você fala: "Ah Sim. não, vai ficar tudo certo, as crianças vão se recusar e tal, vai todo mundo ser expulso, ai que lindo, né". Não, Não, isso né. é, né. Mas Então, mesmo assim, eu ainda acho que o filme é um filme otimista, porque, ok, a sim, sociedade é daquele jeito, as coisas vão acabar terminando daquele jeito, mas o que importa O que eles é aquela, aprenderam, importa né? é a sua a coisa individualidade, o seu coração. não, e no final, né, aquela coisa linda do Todd, ele subir na carteira e falar: "Oh, Captain, my Captain", né. Gente, isso eu não gostei, desculpa, mas essa cena Sério? Eu envelheceu gostou muito dessa mal pra cena, mim. Então, eu essa Ah, eu gostei. achei cena maravilhoso, porque você eu vê os panacas que não que não levantaram. levantaram. Não, simbólico, poético, com certeza. Mas assim, comparando, por exemplo, com, o Clube dos 5 lá, sabe, mas eu achei meio brega, assim, eles essa o jeito que foi gravado. Mas você tinha comentado também, Ilda, que esse filme, a única coisa que É, envelheceu mal, é, a a cinematografia. cinematografia. É. Mas É bem A mas fo excelente. a E o fotografia soundtrack desse também. filme Gente, que é. soundtrack é esse no fundo? Nada a ver uma coisa acontecendo mas e o soundtrack era outro, mas enfim. É. mas eu acho que é um filme que foi para um público-alvo mais jovem, né, Hum, talvez. E é. você não tá vendendo uma Thelma e Louise ali, né, você tá vendendo um filme mais aparentemente mais Mais sobre profundo. mais profundo. Não sei explicar, é mais família, entre aspas, sabe, porque se você não souber da Mas família história, é, né. né, porque a gente teve Sociedade dos Poetas Mortos e hoje em dia a gente tem Elite. Você conhece Elite, Hilda? Aham. É, Aquela série que tipo, bem ruim a gente tem mesmo. euforia, brincadeira. Euphoria. Não, mas Aham. assim, é um Eu assisto filme Euphoria. é um filme que é vendido, eu acho que foi vendido para o mercado, assim, mais não, vamos vender para famílias. E você impactar, eu acho que foi um filme com certeza que impactou muita gente, né, porque você vai aparentemente é Não um filme, sei assim, se foi mais pra família, eu não sei. então, não sei, que eu não vi no Esse cinema, filme mas era meio, independente? não E isso era, né, Não, não, é um não filme de era. major, não, era É bem da Warner? Da Fox? Não, não é. É filme ah, grande. filme grande, né. É, porque olha, você tem Robin Williams. O Robin Williams ele não É fazia verdade. filme pequeno, né, ele só fazia filme grande. Sim. Então ele demorou um pouco pra sair do papel, né, porque teve problema, outro cara ia dirigir, eles estavam pensando em outros atores para o papel do Keaton, antes do Robin Williams, Uhum. então mas acabou dando tudo certo, né. Ah, vocês Ah. Virou preferem
Um clássico. Robin Williams como professor Keating ou como uma babá quase perfeita? São duas coisas totalmente diferentes, né? Ainda Mas tem os dois o Good ensinam, Morning né? Vietnam. Os dois Não. ensinam. É o yin e yang da coisa ali. Mas eu acho que eu gosto mais do Good Morning Vietnam. Eu acho isso Ai, nossa, esse é filme genial. eu tava pra ver esses dias do Robin Williams também. Cara, Do é Mar Vietnã. genial, porque o Robin Williams, ele tava no auge das doideiras dele. Acho que ele tava super drogado, sei lá. O filme é genial. Eita! E aí tem muita coisa assim que ele fala, que ele fala, porque ele é um radialista, né. Então ele Uhum. fala que nem um louco, ele é radialista de dos campos lá, que eles estão na guerra e tal. Cara, é muito legal, muito, E ele muito quer trazer o legal. humor também ali, né, pro E pessoal. ele improvisou pra caramba nesse filme, assim, Uhum. né. Aquele filme a gente vê o talento mesmo assim, ele é talentoso em qualquer filme, né, todos os filmes dele são bons, mas no Good Morning Vietnam, assista esse filme, porque ele A tá gente trazer mais Robin é Williams, né, genial. pro canal. Nossa, eu gosto daquele filme que ele faz um médico com É, os, o com os pacientes. Adam Patch, né. É. Pat Eu gostava Adams. daquele filme que ele fez com a Jennifer Lopez, que acho que é o pior filme dele. Que ele é uma Eu não gosto Qual? criança. de Jennifer Lopez? Jennifer Qual a Jennifer Lopez que ele fez? Que ele é uma criança num corpo de velho, algo assim. cara dele isso, né. Nossa, mas assim. Mas melhor do que Pobres Criaturas. Não vem falar de Pobres Criaturas no podcast que vai ter barra. Pobres Criaturas, você assistiu o da Emma Stone? Você acha que a Eu Hilda vai perder o detesto tempo Emma dela? Stone. Então, Detesto Emma Stone. não, a gente vai ter que fazer um dia Não Pobres assiste esse filme, Criaturas, que porque é nesse filme maravilhoso. ela tá bem ok também, hein? Gente, escrevam aqui nos comentários. Defendam a Emma Não, a Stone. gente vai falar de filmes de Mas, Oscar também vamos nesse falar. canal. Mas peraí, antes a gente sair muito do Robin Williams Do aqui. tema. Antes do tipo, nosso próximo quadro, eu queria lembrar. Com ele mesmo. Tem uma parte que eles falam que ele tá querendo, né, atuar e tal. E. Gay, outro gay do filme. Esse daí com certeza é gay, né? Esse personagem com certeza. Enfim, mas ele tava falando. Não, ele tava querendo ser ator, aí. E eu acho que. Ah, não. O professor, ele tá Talvez ainda tivesse esse peso aí, né? Dele ser gay na década de 50. Não é? Querer ser ator. Olha o Com peso. certeza. Tudo isso, né? Leva ao suicídio mesmo. Sim. Por que ele se matou? Agora eu compreendo, é verdade. Deixa nos comentários. Não, e ainda pra 10 anos lá na escola militar? Até eu. Até eu ia matar. É verdade. Passei pano. Enfim, tem uma parte que o Robin Williams fala assim que só nos sonhos que a gente pode ser livre, assim, sabe? Que eu achei tão profundo isso Que também. horror. Não, que o cara perguntou assim, mas você vai viver no mundo dos sonhos? Aí ele Sim. vira e fala, nossa, mas só nos sonhos que a gente pode ser livre e tal. E para aqueles meninos em específico, né? Realmente isso faz sentido. Você não precisa ser uma pessoa assim. dos números, uma pessoa de exatas o tempo todo. Você tem que sonhar também para você ter uma liberdade de expressão. Enfim, mas era o filme inteiro aí sobre isso, né? Sobre sonhar e ser livre, né? Ser livre mentalmente, espiritualmente. Ser feliz. Ser feliz, né? Ser feliz. Olha, gente, vamos então. Eu tô muito curioso para esse quadro aqui, ó. Que é o. Quem você seria no filme? Pra mim, óbvio, né? Eu seria o Keating. Por quê? Eu seria o professor. Porque pra mim, como professora, assim, o meu objetivo é inspirar os alunos. E eu acho que não tem um outro exemplo mais bonito que esse, eu acho. E você inspira, Hilda, você inspira. Você pode falar de vez. Mas assim, quando você entra numa sala de aula, porque você já teve uma situação que antes de você entrar numa sala, antes de você entrar numa aula, você fala assim, olha, Keating, lembrar de ser Keating. Antes de querer dar uma porrada nessa criança, eu lembrar que eu sou Keating no coração. Vai ver o sistema bate na sua porta, pá. Cadê? Cadê o currículo? Currículo, né?
Das coisas do currículo é foda também, né? De você querer... Os diretores quererem que você siga ali o currículo... O currículo não, né? Syllabus, tá? É, ao pé da letra, né? Disciplinas, né? Tem as regras, né? Tem todas as regras. Pois é complicado isso. Às vezes quer fazer uma coisa, outra e tal. Eu acho engraçado porque agora, por exemplo, eu estudei nos Estados Unidos, né? Então lá a gente tem pensamento crítico. É a primeira aula de inglês que você tem de critical thinking, né? E eu acho isso muito legal, porque o americano é muito assim, de dar opinião, de falar, eu acho isso, eu acho aquilo, e até um excesso. Opiniões fortes demais, né? É um pouco demais. E o Japão é exatamente o oposto, né? Assim, ninguém tem opinião, ninguém sabe nada, ninguém pensa nada, todo mundo concorda com o que o professor falou, com o que o pai falou, etc, etc. E eu detesto isso. Então, desde que eu comecei a dar aula na universidade... na sua... Desde que eu comecei, que eu dou aula de comunicação, então eu falo, não, eu quero saber o que você pensa, não é para concordar comigo, porque os alunos, assim, os japoneses estão mudando, mas tipo, quando eu comecei a dar aula em 2010, na Universidade de Sofia, né, os alunos extremamente obedientes, super bonzinhos, tipo assim, olha, por isso que eu acredito que isso pode acontecer, porque os meus alunos aqui do Japão, em 2010, eles eram assim, cara, eles morriam de medo, eles eram assim, extremamente obedientes, eles, assim, entre eles o tratamento era diferente, assim, quando alguém fazia uma apresentação, eu falava, agora vocês têm que fazer perguntas para eles. A primeira coisa, a sala inteira, a primeira coisa que eles falavam, muito obrigado pela sua apresentação, e eles nunca discordavam, sabe? Eles quase pediam desculpa, porque tinham que fazer uma pergunta, sabe? Então, eu acredito que isso possa acontecer, porque eu vi aqui no Japão, e não faz muito tempo, né? Isso foi em 2010. Hoje os alunos estão mudando, né? Hoje em dia eles já discordam, que você falou aí, eu não concordo e tal. Mas assim, então desde o princípio, eu queria forçar, eu falei, não, o que você acha? Não, eu concordo com o que a senhora disse. Porque às vezes eles falavam uma coisa, falavam, não, mas você acha isso, por causa disso, daquilo. E eu falava uma coisa totalmente diferente, e eles falavam, sim, a senhora tá certa. Eu falei, não, a minha opinião, não tem certo e errado aqui. É opinião. A gente não tá falando de fatos, né? Então, e isso acontece ainda, mas assim, tá mudando. Então, agora, o governo japonês está se tocando que as crianças precisam ter critical thinking. Eles têm que aprender a pensar, eles têm que aprender a se virar se tiver uma situação adversa, né? Porque é isso que acontece no Japão. Hoje, se acontece uma coisa que não está programada, eles se perdem totalmente, né? Então, com o critical thinking, eles já começam a pensar o quê? Fora da caixinha. Então, ficam mais criativos, tem mais, né, tem opinião, falam, não, olha, se a gente fizer desse jeito, vai ser melhor, se a gente fizer de outro jeito, né, tal, vai ter mais produtividade, tal. Então, agora eles estão percebendo que tem que fazer isso. Você vê essa mudança na sua sala de aula. Inclusive, você dá aula de português, né, então já tá ali meio que quase ligado com língua, né? Com Kirin, Mr. Kirin. E você, Rê, quem você seria no filme? Olha, já que a Yuda falou pro professor Kirin. Não, esse aí realmente eu não seria. Eu acho que eu seria o Todd. Really? Nossa, eu ia falar isso. Eu era Todd na minha adolescência. Não abria a boca, não falava nada. Quieto. Nossa, só de lembrar dessa época da minha vida me dá arrepios. É uma época que eu não quero ser essa pessoa mais. Nossa, mas o Todd, eu acho que é aquela pessoa extremamente sensível, que quando fala alguma coisa, então, fala por isso assim... mesmo, eu acho que teve pessoas na minha vida, professores principalmente, que me trouxeram esse outro lado, sabe? Não de ficar quieto, mas assim, ser mais extrovertido, você falar o que pensa, de explorar o seu lado artístico. E é a narrativa dele, né? É o arco dele, do Todd. É bem interessante. Então eu acho que de todos eu seria ele. Que esse professor, ele mostrou pra ele que ele tem importância, né? Que ele era único também, que ele era especial. Então isso foi muito legal. Nossa, bom quando eu era ensino médio, tinha uma professora, eu lembro até hoje,
Era a professora Teresa de História e a professora Rosângela de Inglês. E elas me adoravam, e eu era aquele aluno, assim, quieto, mas que estudava. Aí teve um dia que minha mãe foi lá para conversar com elas, e eu estudava num colégio público, assim, o ensino não era muito bom. Aí elas falaram, olha, você tem que dar um jeito de tirar seu filho daqui, porque seu filho tem muito potencial. Essa escola não vai dar o que ele precisa. Foram essas duas professoras que falaram isso pra minha mãe, sabe? Aí a minha mãe fez todo um esforço pra poder me tirar, pra me botar num colégio melhor. E tanto de fato aconteceu. Então, na minha vida, eu acho que eu tive vários professores. Professora de japonês, minha primeira professora de japonês, a pessoa que eu mais amo da minha vida. Professor de natação também, que na época eu não fazia exercício físico. Então eu comecei a fazer exercício físico com natação. Aí todo mundo acabava o horário da aula, todo mundo ia embora, ele deixava fazendo mais 30 minutos de exercício nadando, porque ele sabia que eu tinha, sabe, esse problema, assim, sedentarismo e tal. Nossa, então tive na faculdade aqui também, tive vários professores, assim, que me ajudaram muito. Acho que todo mundo tem, né, na verdade. Ah, Sim. com certeza, graças a Deus, né? Ai, E você? E você, Gui? Gui? eu seria o Neil, com certeza. É ator? Eu seria o Neil. Nossa, quando ele falou assim... Não, porque eu acho que eu sou essa pessoa que... Tipo assim, sabe quando vem um professor maluco desses? Eu sou o aluno que... eu amei esse... Tipo, assim, eu amo o professor maluco. Eu amo um professor maluco. Eu amo, assim, tipo... Eu sou o primeiro a entrar na onda. E eu gosto de me agarrar. Eu levo, assim, os conselhos também. Eu acho que... Pro coisa. E eu também sou dramático a esse ponto de... Não, eu só falava ponto de querer me matar. Não, mas assim, Mas eu super entendi o lado dele, do Nil, assim, de... Putz, se não for pra viver com liberdade, pra que viver, Melhor assim, não. sabe? Melhor não. Então esse lado dramático dele, assim, super... Nossa, eu achei um personagem muito à frente do seu tempo. E olha, o Neil é amigo do Todd. Não é? É, amicíssima. E a nossa professora aqui, ó, Kirin. Já tem um trio. Já faz. Eu aqui pra Olha, você, vamos. dá pra fazer um. Vambora. Corda pra vida. Corda. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Olha, e tem relação com o nosso último filme, né, também, de surfistas. Os surfistas vivem falando isso também, né? Carpe diem. É que tem gente também... Vive a vida louca. Gente radical e vida louca fala muito isso, né? Porque Carpe diem, mas eles porque a gente vivem vai morrer isso, amanhã, né? Por isso. É. Não, mas eu tenho medo sempre. Uma coisa que tem a ver com o nosso próximo quadro também. Eu tenho medo de ser aquela pessoa que fala Carpe Diem e não vive Carpe Diem, sabe? Então acho que esse filme é aquele tipo de filme que você tem que assistir até depois de adulto pra você sempre lembrar, assim, sabe? Tipo, bem estilo Thelma e Louise mesmo, assim, olha... Você está vivendo a sua vida, e não em termos, assim, do que você está fazendo ou não, mas o jeito que você está pensando, o jeito que você está... O jeito que você não só se porta na sociedade, mas o jeito que você se enxerga, está valendo a pena, sabe? Se você morrer amanhã, então é um ótimo filme pra lembrar sempre, né? O filme, a história é fantástica, eu acho. Necessária. Né? Como a gente tava falando, sobretudo hoje, né? Com o pessoal, todo mundo querendo ser trend, né? Todo mundo quer trend, quer fazer tudo igual, quer ser igual, quer... Então, olha, pane no sistema. É meio triste, né? Sim. Usar a mesma roupa, usar o mesmo tênis, usar a mesma marca. Isso aí, esse filme é totalmente contra isso. Filho, você quer pintar seu cabelo de rosa, vai em frente, né? Você quer andar assim, você quer andar assim, é problema seu, né? Então é genial isso, genial. Sim. Ou se você não quer andar, né? Como o Charles, né? Se você não quer andar, quer ficar parado. Se reservou o direito de ficar parado, de não andar. Ok, também. Entendeu? Sim. Bom, vamos então para o nosso último quadro, que é o... A gente já falou... Pô, a gente falou o tempo inteiro o que o filme quer dizer, né? Quer dizer. Então, vamos deixar a Hilda pro final? Vamos. Eu acho que o filme fala muito sobre o poder da arte em si. Que a arte tem esse poder de tirar a liberdade dentro de você e botar isso pro mundo. No filme, eles usam muita poesia
os poemas, mas acho que, em resumo, acho que seria isso. E você, Gui? Também, com certeza. E sobre você não se conformar com as regras da sociedade, você não... E quando eu digo, assim, não se conformar, não... Né, de você ser, assim, um porra louca da vida e tal, mas de você parar pra prestar atenção. As coisas que eu tô pensando, gostando, consumindo, assistindo, o meu gosto. Até essa coisa de gosto, né, que eles tocam no filme, assim, que eu acho super interessante. O seu gosto é único, então você tá gostando das coisas porque você gosta, porque tá todo mundo gostando. Então, o filme é sobre isso pra mim, sobre a individualidade, achar a individualidade e ter coragem de ser uma pessoa única, né? Uhum. E você, Yuda? Eu acho que é uma combinação das duas coisas que vocês disseram, exatamente isso, que é essa não conformidade, não fazer tudo que a sociedade espera da gente, tudo que as pessoas esperam da gente, mas fazer o que a gente acha que é melhor pra gente, claro, com responsabilidade, né, sem invadir a privacidade dos outros, a liberdade dos outros, e também, ao mesmo tempo, você, como o Renato falou, né, que você... E ao mesmo tempo você ter o poder de transformar essa sociedade através da arte, através da poesia, através do amor, através das amizades, né? Que é isso que realmente conta. Então, pra mim é isso. Esse filme é isso. É sobre isso. Com certeza. Uhum. Mas aqui, Hilda, a gente tem os nossos selos. Ah, é verdade. Ah, Tudo que a gente comenta, a gente dá um selo. Geralmente a gente geralmente não, né? Às vezes a gente discorda, às vezes não, mas os nossos selos que a gente tem são esses aqui. Esse filme é a última categoria, nem é um clássico. Esse filme é ruim. Esse filme é mediano, nota 5, passou ali do teste. É um bom filme. É excelente ou é uma obra-prima, sem defeitos. Qual é o seu selo? Não, primeiro eu vou dar o... Gui, você dá o seu selo. Qual seria? Ai, Eita, a Aida tá aí. Peraí. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu pensar. Mas eu e Gui, a gente vive brigando, porque a gente não concorda em quase nada. A gente não concorda com nada. É o pensamento crítico. Mas peraí, deixa. Olha, é que eu não quero ser injusto com esse filme também. Mas. Vai. Pensamento crítico. Peraí. Ó, vou dar aí. Ai, foi mais de uma vez, desculpa. Eu tô morrendo aqui. Um bom filme. Eu tô tendo um ataque do coração aqui. Apareceu uma bomba do nada, assim, né? Olha, eu fiquei entre excelente e um bom filme, por quê? Ai, mas assim, tá beirando ali um excelente e um bom filme, por quê? Atores perfeitos, na minha opinião. Foi o casting, assim... geralmente eu não gosto de atores com criança. Criança não, né? Adolescentes. Mas eles pegaram os melhores atores. Acho que foi o melhor filme com atuação assim, foi perfeito, da cidade. Ethan Hawke, principalmente. Isso, né? E o tema, com certeza. A única coisa que acho que não bateu muito comigo é a cinematografia, a primeira. Ficou me lembrando, assim, filme de Sessão da Tarde, às vezes, sabe? Mas... acho que foi isso. Acho que isso que não bateu muito. A cinematografia e a narrativa, assim, o timing, às vezes, assim, acho que tem algumas cenas desnecessárias, eu acho, não é? Por exemplo, a cena que eles vão falar com o diretor, fica mostrando o cara subindo a escada. Fica meia hora subindo a escada, gente. Tá bom, a gente entendeu que vai subir a escada, que é um peso, que é uma responsabilidade e tal. Mas mostra um pedacinho, não precisa mostrar. Eu acho que tem umas cenas ali que... E acho aproveitando esse gancho, eu vou dar meu selo também. Vai. É o mesmo. Olha, obra-prima pra mim não é. Acho que obra-prima tem que ser uma coisa perfeita. Excelente. Também não é por conta da cenografia. A mesma coisa que você falou, Hilda. Tem umas cenas ali que me tirou um pouco do ritmo. Poderia
ser um filme com um ritmo melhor, eu acho. É. Poderia ser outras cenas, que explorassem outros personagens, outros lados dos personagens. Até do professor, do Kirin também, sabe? O tema do filme é muito bom, isso não tem dúvidas. Mas, assim, tem esses defeitos que... Por isso que eu dou um bom filme. Mas peraí, e você, Hilda? Qual o selo que você dá que a gente vai jogar aqui na bomba? Eu dou excelente. Defenda seu filme, Hilda. Gente, assim, porque o tema é fantástico, e apesar de ter passado 30 anos, então eu acho que perdeu muito a cinematografia, a fotografia, perdeu um pouco do impacto que eu acho que eles tinham, porque ele é todo meio laranja, né? O filme é todo laranja, mas eu acho que também foi um pouco proposital para mostrar a época, né? E para mostrar o outono da vida deles, né? Eu acho alguma coisa assim. Tinha a ver com isso. Como o Renato falou, o soundtrack era meio... Né, as músicas ali podia ter sido bem melhor, né? Então foi um pouquinho fraco. Mas eu acho a história genial, o casting maravilhoso, excepcional. Então eu tô comparando assim com os filmes que a gente tem hoje, por isso eu dou excelente. Porque comparando com o que a gente tem hoje, com os produtos que a gente tem agora, ele é excelente. Não é uma obra-prima, porque ele não é daquele filme que você fala, nossa, né? Tipo um Charles Chaplin, que preto e branco você vê hoje ainda e não tem defeito, né? Então, como vocês falaram, não é um filme perfeito. Então ele não é perfeito nesse sentido, ele a edição poderia ser um pouquinho mais... por exemplo, um pouquinho melhor, ele tem um ritmo um pouco lento em algumas cenas, por isso não é uma obra-prima, mas para mim é um filme excelente, é um filme que eu vi há 30 anos e que eu vi ontem de novo. Sim. Já vi umas 4, 5 vezes aí, e que ainda continuo me tocando profundamente, então por isso eu acho um filme excelente. A gente quer saber de você, né, que tá assistindo. Qual selo você daria pra esse filme, pra esse clássico? Aí o cara lá em casa, cara, nem um clássico isso. Nunca ouvi falar desse filme. Cidade dos Poetas Mortos. Que poesia, cara. Que isso? Os caras iam pra uma caverna pra ler poesia, você liga. Afinal, quem são os poetas mortos? Por que esse título? Morreram. Porque aquele garoto se suicidou, ele virou um poeta morto, né? Não, porque os poetas mortos são os poetas antigos, é isso que ele quis dizer. O Walt Whitman, né, que já foi, tal, que ele cita várias vezes, que é muito legal, né? Mas pergunta tem várias referências. Os poetas continuam mortos depois desse filme? Não responda pro próximo episódio. Bom, a gente já vi, né? Sociedade dos cinéfilos mortos. Que horror! Sociedade do cinema morto, né? Que o cinema... Boa. Não, o cinema hoje... Cada filme ruim que a gente cada um se mata, assim, né? Eu acho que hoje o cinema tá espírita, né? A gente tem cinema espírita, porque eles estão reencarnando, né? Então, ó, minha pergunta polêmica de sempre. Esse filme merece um remake ou não? Não. Remake? Não. Não pode passar hoje? Não. Eu acho que... Tem que estragar tudo. Eles iam pegar só esses menininhos aí que estão na modinha, fazem Superman, não sei o que, essas coisas, Spider-Man, não sei o que lá, e não ia... Não, mas aí o professor ia falar assim, vocês têm que seguir o sonho de vocês. Aí eles iam começar a fazer TikTok. Ao invés de poesia. Aí imagina todos os meninos vestidos iguaizinhos, né? Usando bigodinho, que agora a moda é bigodinho, né? Todo mundo usando bigodinho, aqui a barbinha, né? Coisa linda. Ia sair pela culatra. Não se estraga uma coisa que é boa. Então, esse filme não merece. A resposta é sempre não, né? Mas mesmo assim, sempre faço a pergunta. E esse foi um dos poucos exemplos de filmes que viraram livro, né? Que foi o contrário. Normalmente os filmes são inspirados em esse tipo de filme, né? De drama, assim. Ele é inspirado em algum filme. E, na verdade, não. Esse filme gerou um livro. Eu li o livro depois, né? Que é um script, praticamente, né? Do livro. Agora, eu tenho uma tarefa pra vocês. Ih, vou contar aqui, olha.
Cronômetro. 2 minutos. Todo mundo tem que escrever uma poesia agora. Ah, não! É sério isso? Ah, e outra coisa, né? Mr. Keating aqui vai lembrar a gente que não tem regra, não precisa ser certo. E... E é pra brincar. Aquele, Chat GPT, escreva uma poesia pra mim. Que horror, não. Eu te dou porrada. Menino. Tá, vamos começar então com a nossa convidada. Acabou o tempo. Vamos imaginar que a gente tá na aula do professor Keating, somos alunos. Não tem erro, não existe certo ou errado. E tá tudo em cima da carteira, tudo em cima da mesa. Lá em cima da mesa. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain, exato. Então vamos lá. O nome da poesia é Pão e Circo Moderno. Hoje nós somos o circo, palhaços desse pequeno público idólatra. Um tombo, um riso, pega fogo o pobre alcoólatra. Depois das alegrias de um só dia, restam o pó, a suspeita e a alergia. Ê, Brasil romano renitente, assim não há cristão que aguente. Lady Gerson, quem sustenta? Esse povo que lamenta. Largue esse pão amanhecido que o diabo amassou, pois não é distribuído. O caixa é do lado de lá. Quem quiser e puder, que vá comprar. Ai, gente, palmas. Que orgulho, que lindo. Lindo, Sarau os meninos. Seu pão de circo não mudou nada, né? E hoje, ainda, que na época, você sabe que no pão e circo dos romanos, eles distribuíam pão e vinho, né, para as pessoas assistirem no Coliseu, enquanto os cristãos eram comidos pelos leões. Então, aí o que eu quero dizer é que o pão e circo continua, só que hoje a gente não recebe o pão, mas a gente tem que pagar por ele ainda. Caramba, Hilda. Caramba. A gente pediu de brincadeira. A gente pediu de brincadeira. É. Demais. Bom, maravilhoso. Agora, leia. O gato caiu do telhado. O gato caiu do telhado. Nem rima. Gente, acabei de escrever essa poesia aqui, mas vamos lá. Eu apelidei a minha poesia de Descubro. Descubro a dança quando danço a mesma dança. Descubro o canto quando canto a mesma canção. Nasci para descobrir e descubro todos os dias. Sem descobrir, não vivo. E só vivo para descobrir. Uau! Poeta! Very good, muito bom, muito bom. Passei? Professor Keating. Sarau. Então, olha, agora é sua vez, Gui. Eu escrevi um negócio, nada, tipo, não rima, não tem poesia, nem sei escrever poesia, mas acho que tem muito a ver com o tema de hoje, assim, com o filme. Preciso focar no que é belo. O belo que é sincero, que toca o coração sem pudor. O belo, aquilo que eu quero, que me dá prazer, sem nenhum esforço, me hipnotizando a ser quem eu sou. Meu gosto é único e valioso, pois aquilo que me agrada tranquiliza e fascina ao mesmo tempo, que me leva ao despertar das coisas boas de que já estão ao meu redor. Ninguém entendeu nada, mas... Muito bom. Muito bom. Sobre as coisas belas da vida, né? Ai, gente, é sobre. Carpe diem. Carpe diem. Enfim, pessoal, muito obrigado por assistir mais um videocast aqui com a gente. Semana que vem a gente vai estar de volta com um outro filme, um outro clássico. Então, se você é novo no canal, inscreva-se, curta, comente. Hilda, muito obrigado pela sua participação. Eu amei. Obrigada a você por chamar. Tenho certeza que nosso público voltar. vai amar você aqui com a gente. Sim. Vai voltar ainda, hein? Com certeza. Mas o povo, ó, não me xingue, pega e leve, hein, povo. Não, gente. Eu sou uma assim, senhora Hilda? já.
Não, só de você trazer esse filme, as pessoas já vão gostar de você, porque É os verdade. defensores dos poetas mortos vão aparecer aqui no vídeo. E espero que vocês continuem escrevendo poesias, continuem falando sobre coisas belas e procurando a felicidade, que eu acho que é o mais importante de tudo. Bom, pessoal, até semana que vem, então. Semana que vem, Gui. Obrigado de novo. E, pessoal, carpe diem. Tchau, pessoal. Vamos escrever, pessoal. Vamos Tchau, escrever. tchau. Tchau, tchau.